Pessoal, não tem outro jeito, né? A gente precisa começar com esse tema, que é aquela tragédia lá em Santa Catarina. As crianças que morreram após o ataque à creche são veladas agora em Blumenau. 4 crianças morreram durante o ataque que aconteceu na manhã de ontem. Segundo a polícia, o assassino é um homem de 25 anos que pulou o muro da creche e iniciou o ataque com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no batalhão da PM. Suspeito, Eduardo Costa, tem passagens por porte de drogas, lesão e dano, segundo a Polícia Civil. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Durante todo o dia de ontem, toda vez que eu ouvia falar nisso, eu lembrava daquela música do Michael Jackson, Cure o Mundo, que é uma música que estava muito bonita. O mundo está doente, Júnior, eu tenho falado isso aqui, então não tem muito o que você falar, de fazer discurso aqui a respeito do que fazer e como fazer, por que aconteceu. Sabe? Quem me dera ter a fórmula da solução. Vamos botar detector de metais. Sim, o cara pula o muro. Não, o jeito é botar detector de metais e fazer uma fortaleza, um muro alto. Tá bom, mas e na hora que as crianças estiverem saindo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos entregar a criança pai por pai. Ele entra dentro da escola e sai. Tá bom, mas tem que identificar o pai que vai entrar, porque pode não ser o pai. É mesmo, vai demorar muito, vai, o dia inteiro para os meninos sair. E sai dali, chega na esquina e acontece. Ô Júnior, ou a gente parte para a cultura da paz, sabe? Eu estava pensando nisso também muito, na cultura asiática, sabe? Primeiro que eles privilegiam muito a educação. Segundo que eles cuidam, para a China, um mundo de câmeras para todo lado. E terceiro que eles têm mesmo um espírito mais de paz, de sossego, como na Índia, por exemplo. Eu não vislumbro solução, não. E a gente vai ficar atirando para os lados. O governo federal ontem fez uma reunião e saiu atirando. Por exemplo, essa ideia de colocar 50 policiais para monitorar as redes sociais me parece boa. Eles vão descobrir não apenas possíveis ataques de escolas, como pedofilia e muita coisa ruim. No mundo que nós estamos vivendo já era para estar fazendo isso 24 horas. Agora, só uma continha, Júnior. Quando o governo federal diz que vai liberar 150 milhões de reais para estimular as patrulhas escolares, eu fiz uma conta rápida. Minas Gerais é 10% de tudo. População, eleitorado, alegria e tristeza desse país. Se ele vai liberar 150 milhões, virão 15 milhões para Minas, que tem 853 municípios. Como eu sou muito ruim de matemática, eu falei, o Kécio, faz a conta. O Kécio fez, dá 17 mil por município. Então você pega 17 mil e fala com Belo Horizonte. Melhora a patrulha escolares em suas 1.500 escolas estaduais, municipais e privadas. Sabe? Ou a gente reza, não tem jeito. Rita, de 2011 para cá, o Brasil registrou praticamente um ataque a escolas por ano. O primeiro deles ocorreu lá em 7 de abril de 2011, na zona oeste do Rio. Eu acho que muita gente vai se lembrar, quando um ex-aluno invadiu uma escola municipal no bairro de Realengo e matou 12 crianças e adolescentes. O que eu quero dizer com isso, Rita? É que era um assunto que não era tão tratado e ultimamente vem acontecendo de forma mais recorrente. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Júnior. Você tirou meu comentário aí da minha cabeça. O grande problema disso tudo é a recorrência. Então nós temos um problema, como o Eduardo mesmo falou, é um problema muito mais do Ocidente do que do Oriente. Então isso tudo começou muito nos Estados Unidos, foi ficando cada vez mais recorrente, chegou aqui no Brasil e hoje a gente não tem, quanto tempo tem, né, que houve aquele ataque em São Paulo, que um aluno de 13 anos matou a professora. Nós estamos apurando um fato e vem um maluco desse e ataca uma creche. Agora fica a pergunta, é no Ocidente, a sociedade está doente, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu gostaria de entender por que nas escolas, por que matar o futuro, por que agredir o que está por vir. Então é uma revolta com o que está aí, quer dizer, é uma revolta contra a própria sociedade, quer dizer, do jeito que está, não dá para continuar. Então é um negócio muito maluco, né? E infelizmente, os malucos atacam o futuro. Os malucos atacam as crianças e parece ser uma doença muito do Ocidente, aonde o respeito e a tolerância são muito menores do que no Oriente. Ô Ricardo, você, enfim, pode pegar o caminho que você quiser, mas inicialmente queria te provocar num sentido assim, como é que fica agora a cabeça desses pais? Como é que fica agora a cabeça dessas criancinhas que precisam voltar ao trabalho? É pesado, né? Bom dia.
Bom dia, Júnior. Eu ontem escrevi sobre isso, inclusive, sabe? A única coisa que eu conseguia pensar e desejar é que essas pessoas realmente elas tenham a capacidade de ter fé, que elas tenham a capacidade de ter religiosidade, porque só muita crença, muita fé nessas horas consegue suportar, fazer com que esses pais se levantem da cama e toquem a vida. Ô Júnior, a violência no Brasil, e eu falei isso ontem no Rádio Vivo com o Eduardo, infelizmente é uma espécie de traço cultural, e eu escrevo sobre isso há pelo menos 20 anos. Não há país nesse mundo em que se mate 60 mil pessoas por ano todos os anos, como a gente faz aqui, em que haja tantas brigas de torcidas, em que o trânsito seja tão violento, em que 10 mulheres sejam assassinadas todos os dias, em que travestis apanhem e morram nas ruas aí como se fossem moscas. Você deu números, os números que eu levantei, Júnior, nos ataques, nos últimos 20 anos, ocorreram 22 ataques em escolas em todo o país. Agora, olha só, nos últimos 3 anos foram 12 ataques. Não dá para negar que há uma escalada de violência também nesse campo. E não dá para discordar que essa escalada de ódio que tomou conta do Brasil justamente de 2019 para cá, nos últimos 3 anos, principalmente nas redes sociais, tem a culpa nisso também. A intolerância contra minorias, gente, que são proferidas diariamente por políticos. E ontem mesmo a gente teve isso outra vez aqui na Câmara dos Vereadores, que quando a vereadora Flávia Borja disse que transexuais não são bem-vindos à nossa sociedade. Esse é mais um fator que contribui para essa generalização da violência, assim como incentivo e culto às armas. Júnior, quando que a gente poderia imaginar, ouvintes, quando que a gente poderia imaginar uma cena, como a gente presenciou ano passado, com uma deputada correndo com arma em punho nas ruas de São Paulo, atrás de um rapaz negro, só porque discordou politicamente dela, como a Carla Zambelli fez? Ou um chefão de partido, como o Roberto Jefferson, despejando bala e granada na Polícia Federal? Ou aquele outro ex-deputado Daniel Silveira, incentivando ao vivo, numa live, espancamento de ministro do STF? Para culminar com aquela cena infame que a gente teve no dia 8 de janeiro, parecendo um filme de ficção científica, um bando de zumbi invadindo o Congresso, bando de gente raivosa, que depois foi para selfies, para a internet, para as redes sociais, postar fotos do que fizeram, achando bonito, comemorando a própria selvageria. Da mesma forma que esses psicopatas fazem mundo afora, porque eles cometem esses crimes e postam as imagens na rede social. Olha, eu vou repetir, infelizmente a gente é um povo violento sim, mas boa parte dessa violência, ela vem sendo estimulada justamente por quem devia fazer de tudo para poder conter, que são os políticos governantes desse país. O Ricardo está falando um negócio muito sério. Nós tivemos um Atlético e América outro dia sem confusão nenhuma. E vamos ter outro domingo que vem sem confusão nenhuma. Porque hoje é sexta, é quinta, e os dirigentes do Atlético e América não estão fazendo estimulando aquela guerra que estimula. Isso é muito sério. Eu só peço licença a ele para dizer que esse ódio não começou em 19. Começou em 14, Eduardo, quando a Aécio perdeu para Dilma e não aceitou. E começou ali. Só acirrou em 19. E eu peço permissão também para acrescentar a essa lista que ele está falando de um cara que sai da cadeia com provas borbulhando por todo lado e vira presidente de novo. Entendeu? Os exemplos são horrorosos. Desculpa, só para deixar bem claro, eu me refiro de 2019 para cá por causa do fenômeno das redes sociais. É isso que está bem colocado. Não é que o ódio começou, mas nas redes sociais esse fenômeno, infelizmente, vem de 2019 para cá. Quer falar, Rita? Quero. Eu gostaria de colocar uma pimentinha nessa discussão aí, porque eu acho que a generalização da violência tem muito a ver com a customização de grupos. Eu sou totalmente a favor dos direitos iguais para todos. Quando você estimula diferenças, você provoca polarização. E as pessoas passam a se sentir diferentes e passam a querer mais direitos. Eu acho que a gente tem que ser tratado todo mundo igual. E é livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser da sua vida. E a lei tem que existir para proteger a todos. Mas a generalização da violência tem muito a ver com a customização da população, que também veio com a customização do voto. Essa é a minha opinião, assim, um pouco controversa, mas eu acho que as pessoas somos iguais. E o que nos dá igualdade é o acesso. Acesso à educação, à saúde, à segurança de qualidade para todos, em um país justo, onde a lei impere. E o resto é conversa política. Ô Ragazzi, a gente precisa virar a página desse assunto, queria te ouvir também nessa história, como é que você lê isso tudo, como é que você analisa essa história toda, pelo que os nossos colegas aqui disseram, não é um caso específico, a gente está falando de um contexto de sociedade. Bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes. Eu queria separar meu comentário só em 3 partes. A primeira
Eu queria citar aqui a coluna do nosso Felipe Nunes, novo companheiro aqui, colunista da Itatiaia, em que ele traduz e põe 9 diretrizes que deveriam ser adotadas pela comunidade escolar, que foram produzidas, sugeridas pela Associação Nacional de Psicólogos Escolares dos Estados Unidos. E aí é uma série de questões interessantes ali, a questão da segurança em comunidade com a escola regional, com a questão local, com acompanhamento psicológico, um monitoramento muito interessante de alunos para ver a cabeça ali, se tem alguém sofrendo bullying, uma questão muito interessante. Não é fácil de aplicar, a gente sabe os desafios da gestão pública, da gestão das escolas privadas para fazer isso. Não é barato, não é fácil achar profissional, mas é um debate que me parece já muito avançado e que a gente tem que começar a colocar em prática pelos novos desafios que nós estamos vendo aqui no Brasil com isso. E a segunda parte, quero falar da agente de imprensa. Ontem nós vimos o jornal Estado de São Paulo e a TV Globo anunciando que mudaram sua forma de veicular e repercutir e cobrir esse tipo de atentado. Qual que é o cerne da questão que eles anunciaram? Não repercutir o nome e imagens desses assassinatos, desses atentados, porque há um entendimento já muito estudado em universidades, em centros acadêmicos, né, em questões profissionais, de que essas pessoas que produzem, que atuam e atacam, que fazem esses atentados grotescos, assustadores, o que eles querem é exatamente a fama, eles querem ser popularizados, eles buscam ali virar assunto entre os iguais deles. Esses iguais deles estão onde? Ou na internet, ou em algum grupo local, em alguma coisa. Então a gente não pode premiar esses assassinos com o que eles querem. A imprensa francesa já faz isso há alguns anos na questão de terrorismo. O que os terroristas querem, as células terroristas? Querem serem repercutidos nos iguais deles, em quem pensa como eles. Eles querem serem tratados como heróis, como prêmios. Então, a gente tem que parar de dar esses prêmios a eles, parar de repercutir, parar de tratá-los ali como personagem principal dessa situação. Eles são um personagem principal para a justiça e tem que ser combatidos, mas a gente tem que parar de dar espaço para eles. E o último ponto, eu acho que a gente até recebeu uma mensagem aqui de um colega nosso, professor universitário, que falou, além de políticas públicas de prevenção e de vigilância, é necessário, até porque tem se tornado mais recorrente esse tipo de ação, a criação de um protocolo para professores, funcionários e alunos de como agir em situações como a gente viu ontem em Blumenau. Essa pessoa falou, eu sou professor, não tenho ideia de como agir se algo acontecesse no local em que dou aula. Então, são esses 3 pontos aí que eu queria abordar e concordo. Olha, Ragazzi, eu compreendo as suas razões, compreendo o Estadão, compreendo o Grupo Globo, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Primeiro, que eu não sei se isso diminuiu os atentados na França. Acredito que não. Segundo, que eu sou de um tempo, lá nos anos 60, em que fizeram um acordo de não divulgar suicídio. E os suicídios só aumentaram. E recentemente os especialistas, os psiquiatras, os estudiosos chegaram à conclusão de que é melhor voltar a divulgar sim, com responsabilidade. Eu acho que o tratamento, na minha modesta opinião, não é deixar de dar a foto e o nome do cara. É dizer que ele está preso em flagrante, vai responder por 4 homicídios com 3 qualificadoras e 4 tentativas com 3 qualificadoras. Sei que ele vai pegar 30 anos de cadeia, que é a pena máxima, mas vai ser condenado a 400. O errado não é poupá-lo. O errado é deixar o Roberto Jefferson com 400 anos de cadeia passeando em Copacabana. É um debate difícil esse, né? Porque a gente não consegue quantificar quantos... Eu respeito. Né, o crescimento do número de suicídios, por exemplo, a gente não sabe quantificar as outras razões, ou se antes era subnotificado, ou o quanto a gente evitar o efeito imitação, por exemplo, o quanto a gente evitou de crescer mais ainda, por exemplo. Mas é um debate válido. Du, nesse sentido, o que o Lucas está falando, ele está baseado em estudos. Esses estudos são muito amplos e muito sérios, que mostram que boa parte desses psicopatas, e é aí que eu me referi no meu comentário, boa parte desse pessoal que comete essas violências, eles buscam a vitrine. Por isso que eles postam fotos em redes sociais, por isso que eles fazem propagandas disso. Isso é um fenômeno relativamente recente. E aí os estudos mostram que quando você tira a cara dessas pessoas e o nome, eles realmente perdem o palanque.
e não estimulam outros a fazerem a mesma coisa para aparecer, entendeu? Não é que isso vai ter um efeito em diminuir ou não. Pelo menos você quebra a cadeia do cara cometer o crime, fazer propaganda em cima disso, alguém ver e se sentir estimulado em repetir. Vou me convencer com o tempo.